Imagine chegar ao fim da vida com a sensação de que tudo poderia ter sido diferente. Não por falta de oportunidades, mas porque você passou anos tentando mudar o mundo exterior enquanto ignorava a única coisa que realmente tinha o poder de transformar: você mesmo. É assim que muitos terminam, frustrados, ressentidos, olhando para trás e percebendo que todas as batalhas externas eram meros reflexos de lutas internas que nunca ousaram confrontar. Marco Aurélio alertou sobre isso há quase 2000 anos, quando escreveu que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E, no entanto, milhões continuam vivendo no piloto automático, esperando que o impossível mude por si só, sem perceber que o impossível começa no silêncio interior. E talvez você mesmo já tenha sentido isso, essa sensação de estagnação, como se estivesse preso em ciclos repetitivos. Você tenta melhorar sua vida, mas sempre retorna ao mesmo ponto. Já notou como, quando sua mente está desordenada, tudo ao seu redor parece fora de controle? Como pequenas críticas te derrubam, como atrasos se transformam em tempestades, como decisões simples parecem pesadas. Por que isso acontece com tantas pessoas? Porque a maioria tenta ajustar o cenário, não o ator. Eles tentam mudar as circunstâncias, não o comportamento. Eles tentam controlar o destino, não seus pensamentos. Marco Aurélio, mesmo como imperador de Roma, lidando com guerras, traições internas e perdas familiares, disse que não é o mundo que te perturba, mas o seu julgamento sobre ele. Ele enfrentou o impossível porque começou com a única parte verdadeiramente possível: ele mesmo. Hoje, com a ansiedade atingindo recordes mundiais, a depressão em ascensão e estudos indicando que mais de 70% das pessoas se sentem perdidas em algum momento de suas vidas, o estoicismo se torna mais relevante do que nunca. Isso não é mais filosofia antiga, é sobrevivência emocional moderna. E é por isso que este vídeo pode mudar tudo para você, se você realmente absorver o que vamos discutir aqui. Porque os princípios que transformaram um dos maiores líderes da história continuam funcionando. E funcionam especialmente para aqueles que sentem que tentaram de tudo e nada deu certo. O impossível se torna possível quando você aprende a agir de dentro para fora. E para deixar isso ainda mais claro, pense em figuras públicas que pareciam ter tudo, mas perderam tudo justamente por falta de autodomínio. Quantas celebridades sucumbiram ao seu próprio caos interno? Amy Winehouse, por exemplo, tinha um talento extraordinário, reconhecimento global, oportunidades infinitas, mas lhe faltava estrutura interna. Isso mostra como nem mesmo dons extraordinários podem sustentar uma vida se a mente está em guerra. Sua queda não foi por falta de habilidade, mas por uma incapacidade de dominar o que a consumia por dentro. Marco Aurélio teria dito: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Amy teve os eventos externos, mas lhe faltou o domínio interno. Agora pense no oposto. Pessoas que parecem ter descoberto o segredo para transformar a adversidade em força. Keanu Reeves, por exemplo, é conhecido por seu domínio emocional, sua calma quase imperturbável, a maneira como ele enfrenta tragédias pessoais sem perder sua essência. Ele vive de uma forma que ecoa perfeitamente o ensinamento estoico de que não podemos escolher o que acontece, mas podemos escolher como responder. E é essa atitude que o faz transmitir ao mundo uma impressão de equilíbrio, resiliência e paz interior, elementos centrais da filosofia estoica. Tudo isso nos leva ao primeiro grande ponto desta jornada. Se você quer mudar o impossível, comece ajustando o que ninguém vê. Comece com a conversa silenciosa que você tem consigo mesmo. Comece a assumir o controle sobre seus impulsos, suas respostas, seus pensamentos, suas expectativas. Porque quando você muda o que está dentro, o que está fora, inevitavelmente se reorganiza.
Este é o caminho que Marco Aurélio percorreu. Este é o caminho que líderes, artistas, trabalhadores comuns e pessoas em todo o mundo trilham quando decidem parar de lutar contra o mundo e começam a construir seu próprio mundo interior. Se você está aqui, é porque sente algo dentro de si pedindo mudança. E Marco Aurélio disse que a alma assume a cor de seus pensamentos. Ou seja, sua vida hoje é moldada pelo que você alimenta diariamente dentro de sua mente. No entanto, muitas pessoas vivem imersas em preocupações, comparações e autocríticas que drenam a energia e paralisam qualquer possibilidade de crescimento. Já notou como quando você acorda apressado, irritado, já se sentindo atrasado para a vida, o dia inteiro parece conspirar contra você? Não é azar, é foco. No que quer que você se concentre, você amplifica. E aqui vem a primeira grande lição prática desta sessão. Concentre-se em melhorar 1% da sua vida interior antes de tentar melhorar 50% da sua vida exterior. Já notou como as pessoas tentam consertar suas vidas, resolvendo problemas que estão fora de seu controle? Elas tentam mudar o comportamento dos outros, tentam prever resultados que não dependem delas, tentam controlar tudo ao seu redor, quando a realidade é que 90% do que sentimos vem de como processamos o que acontece, não do que acontece em si. A ciência confirma isso. Estudos de psicologia cognitiva mostram que como interpretamos os eventos define nosso nível de estresse mais do que os próprios eventos. Em outras palavras, o que Marco Aurélio disse séculos atrás foi comprovado em laboratório. Vamos passar para situações práticas, aquelas que acontecem com quase todo mundo. Você já se sentiu diminuído ao ver a conquista de alguém nas redes sociais? Já se comparou, mesmo sabendo que é apenas um instantâneo perfeito da vida de outra pessoa? Quase todo mundo já experimentou isso. Mas notar o sucesso dos outros não é o problema é quando isso te paralisa. O ensinamento estoico diz, olhe para dentro, não para os lados. Em vez de pensar, por que eu não tenho isso? Pergunte, o que posso construir hoje com o que tenho? Essa mudança simples pode evitar que você desperdice anos preso em um labirinto de comparação que não leva a lugar nenhum. Outro exemplo comum. Pessoas que reagem exageradamente a pequenas coisas. Trânsito, filas, atrasos. Você já teve seu dia inteiro arruinado só porque algo menor te irritou pela manhã? Isso acontece porque a pessoa está tentando controlar o externo, quando deveria estar controlando o interno. Marco Aurélio disse que, se algo externo te angustia, a dor não se deve à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Hoje, psicólogos chamam isso de reestruturação cognitiva, a capacidade de reinterpretar situações para reduzir o sofrimento. Os estoicos ensinaram isso muito antes. E para deixar ainda mais claro, considere um caso real de alguém que parece aplicar esse domínio interno. Dwayne "The Rock" Johnson. Apesar de seu físico maciço, sua maior força sempre foi emocional. Ele passou por falência, depressão, rejeições profissionais, mas manteve a disciplina, focou em suas próprias ações e teve a capacidade de não se vitimizar. Isso é puro estoicismo. Ele concentra sua energia no que depende dele, não no que está além de seu alcance. O resultado? Uma vida de resiliência e impacto global. Agora, para você aplicar isso no seu dia a dia, aqui está um exercício simples de 3 dias. Toda vez que algo te irritar, antes de reagir, faça uma pausa de 10 segundos. Pergunte a si mesmo, isso depende de mim ou não? Se depender, haja com calma. Se não depender, solte imediatamente. Este pequeno desafio, se levado a sério, pode reduzir drasticamente sua ansiedade e melhorar sua clareza mental. Teste-o e veja o resultado. E antes de continuarmos para a próxima parte, preciso te pedir algo importante.
Se este conteúdo fez sentido para você até agora, se está te ajudando a refletir, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso é essencial para o YouTube identificar este vídeo como útil e entregá-lo a mais pessoas que precisam ouvir isso. Seu apoio é o que mantém este trabalho vivo e permite que novos conteúdos transformadores continuem sendo produzidos para você e para o mundo. Quando Marco Aurélio assumiu o império, Roma estava enfrentando epidemias, guerras e instabilidade política. No entanto, ele manteve uma postura que poucos líderes na história conseguiram sustentar: calma em meio ao caos. E essa calma não veio do poder que ele detinha sobre os outros, mas do poder que ele detinha sobre si mesmo. Ele compreendeu profundamente uma verdade que a maioria ignora: nada muda no exterior enquanto você permanecer quebrado por dentro. E isso se aplica a qualquer pessoa comum hoje. Aplica-se àqueles que trabalham demais, àqueles que se sentem perdidos, àqueles que acham que deveriam estar mais avançados na vida, mas parecem não conseguir chegar a lugar nenhum. Quantas vezes você tentou mudar sua vida dando passos enormes, apenas para sentir tudo voltar ao mesmo ponto algumas semanas depois? Dietas que começam e param. Projetos que te empolgam no primeiro dia e desaparecem no terceiro. Tentativas de se afastar de pessoas tóxicas, apenas para se ver puxado de volta para o mesmo ciclo. Isso acontece com quase todo mundo, e não porque você é incapaz, mas porque está tentando reconstruir sua vida sem antes reconstruir a mente que a sustentará. É como tentar erguer um edifício em terreno instável. Por mais bonito que se torne, ele cairá. A verdade é que a mente humana, quando desorganizada, sabota silenciosamente os sonhos. Você acorda cansado sem motivo, procrastina mesmo sabendo que isso te prejudica, sente medo de tentar algo novo, sem entender o porquê. Evita conversas importantes, porque teme o resultado. E a ciência confirma. Pesquisas mostram que mais de 60% das decisões diárias são tomadas no piloto automático, guiadas por padrões emocionais e não por raciocínio consciente. Em outras palavras, se você não treinar sua mente, ela decide por você, e nem sempre decide bem. É aqui que o estoicismo se torna revolucionário. Quando Marco Aurélio escreveu suas meditações, ele não buscava eloquência ou profundidade filosófica. Ele estava treinando a si mesmo, aprimorando seu foco para não ser escravizado por suas emoções. Uma de suas mais potentes afirmações declara: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à forma como você a avalia. E isso muda tudo, porque se a dor vem do seu julgamento, você pode alterar esse julgamento e assim transformar sua experiência. Isso por si só é liberdade emocional. Vamos trazer isso para o cotidiano moderno, com exemplos que a maioria de nós já experimentou. Imagine alguém no trabalho recebendo uma crítica do chefe. A maioria reagiria com insegurança, raiva ou um sentimento de insuficiência. Mas alguém treinado no estoicismo perguntaria: o que está sob meu controle aqui? E a resposta é a interpretação, não a crítica em si. Em vez de afundar emocionalmente, essa pessoa usa o acontecimento como combustível. Essa simples mudança de mentalidade, mantida ao longo dos meses, transforma carreiras inteiras, ou considere os relacionamentos. Quantas pessoas se destroem tentando controlar o comportamento de seus parceiros? Elas tentam prever humores, tentam agradar constantemente, se esforçam pela perfeição para não serem abandonadas. O resultado é exaustão emocional. O ensinamento estoico é direto. Foque no que você oferece, não no que a outra pessoa faz com isso. A qualidade da sua contribuição está sob seu controle. A reação da outra pessoa, nunca. Quando você entende isso, os relacionamentos deixam de ser prisões emocionais e se tornam escolhas conscientes.
E aqui está um ponto crucial desta sessão. Exemplos de pessoas que transformaram suas vidas por meio do foco interno. Um caso impressionante é o de Serena Williams. Apesar de ser uma das maiores atletas da história, ela sempre deixou claro que sua força não vem apenas de sua capacidade física, mas de sua disciplina mental. Em inúmeros momentos de alta pressão, ela repetia mantras internos, controlava a respiração e focava unicamente no que estava sob seu controle. Isso é precisamente o que Marco Aurélio ensinava. Não se distraia com o que você não pode controlar. O resultado? Décadas de consistência em um nível quase impossível para qualquer pessoa comum. Mas agora, quero propor um desafio simples, porém poderoso, que pode alterar profundamente sua clareza emocional. Pelos próximos 7 dias, antes de dormir, anote 3 situações do dia que te desestabilizaram. Depois disso, anote o que você poderia ter controlado e o que estava além da sua influência. Essa prática, diretamente inspirada nas meditações de Marco Aurélio, treina sua quietude interna. E quanto mais você pratica, mais forte você se torna. Você começará a notar padrões, entender gatilhos e reduzir impulsos. E, gradualmente, o que antes parecia impossível, controlar sua mente, começará a parecer natural. Quando Marco Aurélio escreveu suas meditações, ele não estava criando um livro para o mundo. Ele estava conversando consigo mesmo, refinando seu caráter, corrigindo desvios internos e se preparando para decisões que poderiam alterar o destino de milhões. E há algo profundamente poderoso nisso, pois revela que até o homem mais influente do Império Romano acreditava que a verdadeira transformação nunca começa em público, mas sim nas câmaras silenciosas da mente. Ele entendeu que nenhum domínio externo poderia substituir a disciplina interna. E é precisamente aqui que muitas pessoas tropeçam hoje. A maioria das pessoas vive esperando uma mudança de cenário. Um emprego melhor, um relacionamento mais tranquilo, mais dinheiro, mais tempo, mais sorte, mais motivação. Mas você já notou que mesmo quando essas coisas chegam, se uma pessoa permanece emocionalmente desorganizada, ela simplesmente encontra novos problemas para preencher o velho vazio? É por isso que tantos que alcançam sucesso rápido acabam perdendo tudo. Eles não falharam no resultado, eles falharam internamente. E quando a fundação interna é frágil, tudo desmorona, até o que antes parecia sólido. A ciência atual confirma esse padrão. Pesquisadores mostram que indivíduos com baixa regulação emocional experimentam níveis de estresse mais altos, tomam decisões financeiras piores, têm relacionamentos mais instáveis e até exibem pior desempenho profissional. Em outras palavras, o problema raramente é falta de capacidade, é falta de preparo interno. O mundo moderno exige o estoicismo mais do que nunca, porque vivemos expostos a estímulos que constantemente drenam a energia mental, notificações, comparações, urgências inventadas, as opiniões alheias. Sem disciplina emocional, qualquer um irá colapsar. Portanto, um ensinamento central desta sessão é: seu foco é o tijolo invisível que constrói o impossível. Marco Aurélio repetia isso diariamente. Você deve se levantar para as tarefas do dia, não fugir delas. E o que isso significa hoje? Significa que antes de esperar uma solução mágica, você precisa cultivar os hábitos que fortalecem a mente. Estas não são mudanças gigantescas, são microdireções diárias, quase imperceptíveis, mas que, ao longo dos meses, reconstroem completamente sua vida. Vamos discutir situações que acontecem com praticamente todo mundo. Imagine alguém tentando quebrar um hábito moderno, como rolar o feed do celular sem parar por horas antes de dormir. A pessoa decide parar, mas acaba fazendo de novo. E de novo. Por quê? Porque tentou mudar o comportamento, mas não alterou o ambiente ou o diálogo interno.
O estoicismo ensina: antes de tentar vencer o impulso, remova o impulso do seu caminho. Desligue as notificações, deixe o celular fora do quarto, defina um limite de tempo. Você cria um ambiente que funciona a seu favor, não contra você. Isso não é fraqueza, é estratégia. Marco Aurélio sabia que disciplina não é força bruta, é inteligência aplicada diariamente. Outro exemplo comum: ansiedade antecipatória. Quantas vezes você adiou o início de um projeto porque imaginou tudo o que poderia dar errado? Estudos mostram que mais de 80% das preocupações nunca se concretizam. Mesmo assim, milhares de pessoas ficam paralisadas antes mesmo de tentar. Marco Aurélio disse: hoje escapei da ansiedade. Ou melhor, a descartei, pois ela não estava fora de mim, mas dentro de mim. Esse ensinamento vale ouro. A ansiedade é uma projeção, não um fato. E quando você identifica isso, ela perde seu poder. E aqui vale a pena mencionar alguém que demonstra o poder do foco disciplinado: Cristiano Ronaldo. Independentemente de as pessoas gostarem dele ou não, poucos atletas na história demonstram tal capacidade de ignorar distrações, críticas, comparações e ruído externo. Ele foca em seu treinamento, rotina, nutrição e mentalidade, em tudo que está sob seu controle. Esta é a essência da filosofia estoica: controlar o interno para influenciar o externo. O resultado? Uma carreira extraordinariamente longa, consistente e historicamente impactante. Agora, para você experimentar o poder dessa transformação, aqui está um desafio prático por 5 dias. Escolha uma única área que você sente que está fora de controle: sono, dieta, exercícios, estudos, uso do celular, gastos. E aplique uma regra simples: por 5 dias, priorize o que você controla e elimine o que você não controla. Por exemplo, você não controla o humor das pessoas, mas controla seu tom de voz. Você não controla os resultados, mas controla sua dedicação. Você não controla o tempo, mas controla como usa cada minuto. Faça isso por 5 dias e observe o que muda. A clareza que emerge desse exercício é impressionante. Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo que o mundo poderia desmoronar ao seu redor. Mas, enquanto sua mente permanecesse firme, nada estaria verdadeiramente perdido. E talvez esta seja a maior lição desta sessão final. A verdadeira mudança não acontece quando a vida melhora. Acontece quando você melhora. Quando você se torna alguém capaz de lidar com incertezas, pressões, conflitos, perdas e desafios sem perder seu equilíbrio interno. É isso que transforma o impossível em algo alcançável. Não é mágica, é maturidade emocional. E aqui está a grande verdade que quase ninguém admite: a maioria das pessoas vive reagindo, não escolhendo. Elas reagem aos humores alheios, ao caos do dia, às críticas, medos e expectativas. Mas você já notou como sua vida se transforma quando, mesmo diante de algo difícil, você consegue respirar fundo, ajustar seu pensamento e responder com calma? Isso altera completamente o curso de situações que antes te arrastavam para baixo. A ciência confirma que pessoas que desenvolvem autorregulação emocional tomam decisões mais sábias, têm melhores relacionamentos sociais e constroem carreiras mais estáveis. Em outras palavras, o que Marco Aurélio fez intuitivamente agora é validado pela psicologia moderna. Vamos aplicar isso a situações reais do dia a dia. Imagine alguém que sempre cede à impulsividade, gastando dinheiro que não tem, comendo mais do que precisa, respondendo a mensagens no calor do momento, desistindo de projetos toda vez que surgem obstáculos. Isso erode lentamente a vida, como um gotejar constante que parece menor, mas destrói uma casa inteira com o tempo. O estoicismo oferece a saída: foco no autocontrole, não no impulso. Por exemplo,
Antes de comprar algo caro, espere 48 horas. Antes de responder a uma mensagem difícil, escreva-a e releia-a depois de alguns minutos. Antes de desistir de algo, pergunte se a decisão é racional ou emocional. Esses pequenos freios evitam grandes arrependimentos. Considere também o número de pessoas que vivem buscando validação externa, tentando agradar a todos, temendo a desaprovação. Isso drena energia e impede o crescimento. Marco Aurélio disse que a opinião alheia é apenas vento passageiro. E é exatamente isso. A maior parte das críticas que você recebe vem de pessoas que nem conhecem suas lutas, sua história, seu esforço. Quando você aprende a respeitar mais sua própria visão do que as opiniões alheias, você se torna livre. E a liberdade emocional é o combustível para o progresso. Um exemplo poderoso de alguém que parece encarnar esse princípio é Lady Gaga. Mesmo em meio a críticas intensas, julgamentos constantes e pressão global, ela aprendeu a fortalecer seu eu interior. Ela declarou inúmeras vezes que precisava trabalhar sua mentalidade para não ser consumida pela fama. Isso é estoicismo em prática. Construir uma fortaleza interna enquanto o mundo observa. E sua carreira é a prova de seu impacto. Agora, para concluir este ciclo, quero propor um último desafio, o mais importante de todos. Por 14 dias, pratique o que Marco Aurélio chamava de retornar ao seu centro. Sempre que algo te incomodar, uma crítica, um atraso, um medo, uma comparação, pergunte a si mesmo, isso depende de mim? Se sim, haja com clareza. Se não, liberte-se disso imediatamente. Escreva este exercício em algum lugar visível e aplique-o todos os dias. Depois de 2 semanas, você notará que suas emoções ficarão mais leves, sua mente mais organizada e sua vida mais alinhada. E lembre-se, a mudança começa quando você decide mudar. O impossível começa a se tornar possível quando você muda sua perspectiva interna. Marco Aurélio não venceu por ter sorte, ele venceu por ter disciplina. E você, mesmo sem ser um imperador, pode desenvolver a mesma força que manteve um império de pé. A jornada para transformar sua vida começa dentro de você. E se você chegou até aqui, significa que já deu o primeiro passo. Te vejo no próximo vídeo.